Oi, cheguei! Então, gente, hoje cá estou eu novamente pra trazer mais um Histórias Bizarras. Então, já se inscreve nesse canal, porque, enfim, esse roteiro deu uma demoradinha pra fazer, calma que ele acabou aqui. Mas é uma história louca demais. O que eu vou contar pra vocês aqui pode dar gatilho em algumas pessoas, então já deixo bem avisado que é um vídeo mais 18, então o meu aviso ele está feito, então se a pessoa quiser ver, tá na responsabilidade dela, já deixei um aviso aqui. Mas já deixa um like nesse vídeo aqui pra eu saber se vocês gostaram, se vocês gostam desse tipo de vídeo, se vocês não gostam, o que vocês querem ver aqui. Eu tô escolhendo ainda, tô pensando se eu vou botar as fotos originais do caso ou não, porque algumas são um pouco pesadas, então talvez eu bote algumas, talvez eu não bote. E esse caso aqui, ele é o pior serial killer, ele é o pior assassino em série da Rússia. Eu sempre falo de assassinos ou brasileiros, ou americanos, ou ingleses, só que esse é russo, é um dos únicos, assim, que eu achei, uau, meu Deus. Eu falei, caramba, esse realmente é muito pesado, eu tenho que contar. Mas tem alguns que são bons também, eu vou pesquisar mais. Falem aqui embaixo países que vocês querem, tipo, lugares que vocês querem ver, tipo assim, eu quero ver de Londres, eu quero saber da Rússia, eu quero saber de Niterói. Fala pra mim um lugar que vocês querem saber onde tem serial killers, qual é o serial killer mais pesado de lá. O da Rússia é esse que eu vou falar aqui pra vocês, e ele é conhecido como o lobisomem. O apelido dele foi dado de lobisomem, eu vou explicar o porquê pra vocês. Mas enfim, já prepara essa pipoca, já faz seu miojo e vamos pro vídeo. O nome dele é Mikhail Popov, ele é russo, então o sobrenome e o nome é um pouco diferente do que a gente tá acostumado, mas o nome dele é Mikhail Popov. Ele nasceu no dia 7 de março de 1964 em Angars. Enfim, ele tem dois nomes, na verdade, eles chamam ele de ou pelo nome dele, Mikhail Popov, o lobisomem ou o maníaco de Angars. Enfim, ele tem vários nomes que deram pra ele e nenhum bom. Ele continua vivo até hoje, só pra dar um spoiler um pouco grande, mas enfim, fica até o final porque a história vai piorar. Na verdade, a história nem começou. Ele foi casado com uma mulher chamada Helena Popov e ele tinha uma filha chamada Ekaterina. Ele foi policial por grande parte da vida dele, a vida dele toda ele foi policial e no período que ele foi preso, ele tava trabalhando como segurança em uma empresa de óleo, uma empresa muito grande lá na Rússia. Uma empresa de óleo, ele tava fazendo a segurança dessa empresa. Enfim, muitas pessoas confiavam nele, muitas pessoas achavam que ele era uma pessoa muito boa e ele conseguia manter essa vida dupla. Inclusive, sobre vida dupla, a gente vai falar depois, porque ele fez uma entrevista só falando sobre como a vida dele era dupla e como ele lidava com essas duas. Uma pessoa normal, bom, pai de família, casado, super feliz, e o serial killer louco. De acordo com ele, ele começou a cometer esses crimes quando a mulher dele confessou que traiu ele. Quando ele começou a sentir que a mulher dele estava traindo ele pegou uma raiva, assim, de mulheres e ele resolveu que ele ia matar todas uma por uma. Suas vítimas até então eram todas mulheres de 16 a 40 anos. Então a vítima mais nova dele tinha 16 anos de idade. Exceto por um homem que ele matou, um policial também foi o único homem que ele matou um policial, mas enfim. Normalmente ele matava prostitutas e moças bêbadas, não importava o que. Ele dizia que a partir do momento que a mulher aceitava beber com ele, ela já estava sentenciada à morte. Tipo assim, a partir do momento que a mulher ele falava, você quer beber comigo? E a mulher falava sim, a mulher já tava morta pra ele. Dali, a mulher já ia morrer, porque de acordo com ele, elas são imorais. Mulheres não podem beber. E aconteceu isso aqui. De acordo com ele, mulheres não podem beber, são imorais. Inclusive, algumas vítimas dele ele não matou porque não aceitaram beber com ele. Algumas mulheres, ele chegava e falava, você quer beber comigo? A mulher falava não. E ele só deixava ir. Ele tinha essa fixação por mulheres que são imorais, bêbadas ou prostitutas. O mais louco pra mim é que ele usava o uniforme da polícia dele. Tipo assim, imagina alguma pessoa da polícia, assim, te abordar. Óbvio que você vai ficar tipo, tipo assim, o que eu posso te ajudar, né? O policial, você tem um mínimo de respeito. E aquele cara te leva pra um canto e abusa de você. Era exatamente isso que ele fazia. Ele usava o uniforme dele de policial pra atrair pessoas, pra atrair as vítimas dele. Botava dentro do carro, dava uma volta, enfim, e acabava abusando delas. Quando ele não buscava as vítimas em festas e bares. A mídia russa, a galera lá da Rússia, tem todas as fotos das mulheres. Porque assim que ele matava as mulheres, ele acabava com a vida delas e ele deixava elas em posições completamente, tipo, absurdas, algumas muito feias, algumas muito horripilantes, tipo assim, às vezes ele cortava o rosto delas, enfim, era uma imagem triste, pesada e horrível. A mídia russa tem todas essas fotos, todas as vítimas eles tiraram fotos. Só que eles não divulgam, então você não consegue achar essas fotos em lugar nenhum, porque é muito pesado e pode ser muito perturbador para algumas pessoas. Então eles nunca divulgaram essas fotos de alguma das vítimas. Algumas vítimas eles divulgaram, outras não, porque é muito pesado e é muito, tipo, como é que eu posso dizer? Macabro pra pessoa ver. Ele usou como arma contra todas essas mulheres. Ele sempre tinha um leque grande de armas que ele poderia usar. Ele usou faca, machado, chave de fenda, taco de beisebol e algumas vezes ele também as mutilava. Não bastasse ele já ter matado elas mortas, ele cortava elas também. Ou desmembrava, tipo assim, tirava o braço, tirava a perna, pra ficar mais fácil o depósito do corpo.
A primeira suspeita que a polícia teve dele foi em 1990, quando eles começaram a achar muitas mulheres em posições, tipo, parecidas, como se tivesse sido a mesma pessoa que matou. Mas ele era muito bem, ele era um mentiroso nato, ele era, tipo, muito bom em mentir, em despistar, se fazer de sonso, e ele conseguiu despistar a polícia por 2 décadas. Durante 2 décadas, a polícia nem sequer suspeitava dele, até porque ele era policial também, a galera não achava que isso ia ter, sei nem o que a galera achou. A polícia continuava procurando, mas nunca conseguia chegar no suspeito de fato, até que eles começaram a juntar várias provas e tinham 2 coisas em comum que sempre, tipo, ressaltavam. As marcas no carro, tipo, as marcas, tipo, no chão, na areia, tipo, do carro, a marca do pneu do carro que deixava era sempre do mesmo carro, de um carro 4x4, eu vou deixar uma foto daqui com um carro 4x4, se você não sabe. E também, alguns restos de DNA foram encontrados, então, essas foram as 2 coisas que a polícia falou, putz, é esse moço aqui, talvez. Começaram a, tipo, despistar, a pessoa tem um Toyota, não vou no Toyota, vamos em todo mundo que tem. E é assim que eles fazem investigação criminal, né? Eles vão diminuindo, até chegar em alguns suspeitos. E eles foram fazendo isso até chegar no Mikhail. Uma das coisas mais bizarras também pra mim é que ele não abusava só quando elas estavam vivas, mas às vezes ele também abusava delas mortas, enfim, necrofilia. E toda essa onda, assim, de assassinatos aconteceu de 1992 a 2010. Inclusive tem um vídeo que eu já vou deixar o aviso aqui de que é um vídeo pesado, talvez vocês não queiram ver, então... Mas tem um vídeo que ele fez enquanto ele ainda tava solto. Ele fez um vídeo visitando um dos locais que ele matou, abusou, torturou e deixou a mulher lá. Ele revisitou esse local de crime, desse palco de horror, ele foi lá gravando. No vídeo ele inclusive descreve como ele capturou a mulher. Ele falou que ele tava numa rua chamada eu não consigo, desde a escola eu não consigo falar o nome desse cara. Karl Marx. Ele é sociólogo? Filósofo. Não, enfim. Enfim, ele falou que buscou a mulher nessa rua, Karl Marx, abusou dela e acabou tirando a própria vida dela logo após. Ele disse que forçou ela, porque ele tava tentando abusar dela, ela não queria, ela ficava se debatendo, ele se irritou, eles brigaram e ele pegou a cabeça dela e bateu muito forte, assim, no topo da cabeça dela. Quando ele foi, tipo assim, ver se ela se mexia, fazia alguma coisa, ele notou que ela não tinha nenhum sinal de vida mais. Com as próprias palavras dele, ele dizia que se sentia satisfeito, era tipo satisfatório pra ele ver alguém sentindo dor. Então, pra ele, uma sensação boa que era gerada dentro do corpo dele, ele ficava tipo, isso era quando alguém sentia dor. Sentia dor, gritava, tipo, ele via machucando a pessoa, ele gostava de fazer outra pessoa sofrer. O que essa pessoa tem na cabeça eu não faço ideia, espero que tratamentos estejam sendo feitos nele, porque isso não é normal. Em 2015 ele foi preso por 22 assassinatos, depois ele confessou mais 60. E de vez em quando ele ainda solta alguns casos na cadeia e que vão pro ar, inclusive esse de 2020, de julho, saiu assim. Uma das falas que mais me deixaram impactadas era que ele acha que ele deveria ser solto porque ele ajudou a polícia a resolver crimes, mostrou vítimas, falou sim, essa aqui eu matei, sim, essa aqui foi assim. Não, foi nesse lugar, foi na floresta, foi na vila. Ele ajudou muito a polícia, né, pra provar os casos que ele fez, e ele acha que isso deveria diminuir a pena dele e que se não diminuísse a pena dele, ele preferia só morrer. Eles não entendem por que não matam ele logo. Na Rússia não tem pena de morte, diferente dos Estados Unidos. Então lá eles só botam você em prisão perpétua, você fica a vida toda na cadeia, mas eles não tiram a sua vida. A filha dele até hoje se recusa a acreditar que o pai dele é assim. Ela fala que é impossível um pai ser tão amoroso e amável e matar e cortar mulheres. Ela acha que isso é impossível, que estão confundindo o pai dela. Ele fala que se de fato essas mulheres estavam tentando sobreviver e lutar pela vida, o pai dela teria, tipo, arranhões, mordidas, tipo, com marcas de tentar se livrar, sabe? Umas marcas de fuga, sabe? E o pai dela não tem arranhão, não tem mordida, então de acordo com ela não entende por que falam isso. E no final das contas, o Popkov, o pai dela, disse em uma entrevista que entende porque ela fala isso, porque ele de fato vivia 2 vidas, ele tinha uma vida dupla. Abre aspas, eu vou ler pra não errar. Em uma vida eu era uma pessoa comum, minha esposa e filha me amavam, e na outra eu cometia homicídios que escondia de todos, pois sabia que se tratava de um crime. Que bom que você sabia que tratava de um crime, né? Você é policial e não vai saber que matar os outros é errado, moço. Mas enfim, ainda mais pelo motivo que você matava, que até agora eu tô tentando entender, porque sua mulher te traía, era isso? Eu adoro que eu comece a brigar com serial killers, essa é a Fernanda. Ela briga com serial killers. Espero que nunca venham atrás de mim. É isso, gente. Espero que vocês tenham gostado dessa história. É uma história muito louca. É o pior serial killer da Rússia. Se vocês quiserem outros lugares, tipo assim, Alemanha, não sei o quê, bota aqui nos comentários, eu posso trazer essas histórias pra vocês. Deixa aqui nos comentários se vocês gostaram do fundo novo, mesmo que esteja brilhante. Ele tá fofinho, em cima ele também é legal. Se inscrevam lá no canal do Alquinho. Eu quero muito que ele bata 100 mil inscritos no canal dele pra ele ganhar uma plaquinha. Eu acho que ele vai ficar muito feliz. Então entra aqui nesse canal, Flaca Vlogs, se inscreve lá, deixa o like. No último vídeo fala, vim pela Fefe, que eu vou estar aqui a todo mundo que tiver feito isso. Se inscreve nesse canal aqui também, no Fefe Vlogs também. Minhas outras redes sociais vão estar aqui embaixo. Vamos bater 10 milhões lá no TikTok.
e 5 milhões no Instagram, então vai lá, dá essa força pra mim. Espero que tenham gostado do vídeo, maratonem esse canal, assim que acabar esse vídeo já vai pra outro e vamos de maratonar, vamos virar noite vendo Deixa Eu Falar, tá tudo bem. Um beijo, fiquem com Deus, fui!